Gente, bom, pra gente rechear nossa fraisier, eu fiz aqui um pente confeiteiro, conforme nós já aprendemos em outros vídeos, tá? E agora eu vou incorporar metade da quantidade de farinha que já está em ponto de manteiga, que já está em ponto de pomada, tá? Não precisa ser aquela precisão cirúrgica. Metade no olho mesmo, que a outra metade a gente vai incorporar emulsificando posteriormente quando o creme estiver já gelado. É porque senão, como a quantidade de manteiga no musselinho é 50% da quantidade de leite, é um volume muito elevado, a gente não consegue incorporar para ficar perfeitamente emulsionado se for tudo no final. Também não consegue dar a leveza aerada da manteiga já em ponto de pomada se incorporar tudo líquido agora, né? Então a gente agrega dois potenciais dessa manteiga, né? Adicionando ela em 2 momentos. Aqui eu vou conduzir esse creme ao resfriamento, embalado em plástico filme, e já a gente volta pra gente emulsionar esse creme. Olha como fica elástico, bonito, né? Poderoso, ó. Pra gente emulsionar esse creme com o restante da manteiga. E aí, pessoal, vamos de genoise agora para continuar a nossa pâte fraisier. Bom, vocês já sabem que a genoise é uma massa de estrutura aerada e que a gente faz batendo os ovos em banho-maria. Pois vamos aqui começar. Aqui eu já tô com o meu fogão, né, com a água aqui no banho-maria. Vou colocar no próprio bol da batedeira aqui os ovos. E o açúcar. E vou seguir aqui sobre batimento contínuo até o meu preparo atingir os 50 graus ou até que todo o açúcar esteja completamente dissolvido. Aqui eu fiz uma besteira grande. Deixa eu começar a limpar antes que eu queime o fogão. Coloquei mais água do que eu devia na panelinha, tá? É só o suficiente para tocar o fundo da panela. Ai, mas o banho-maria clássico não toca o fundo da panela. Mas aqui não tem necessidade. A única coisa que a gente está evitando aqui, não é uma coisa tão baixa, é que a proteína do ovo se coagule, mas o açúcar acaba protegendo ela, né, também. A gente não vai permitir que esse cheiro prepare uma temperatura tão elevada. É rápido, tá? Ó, pouquíssimas granulações. Pronto, já está aqui sem granulações o meu preparo e bem morninho. Vou conduzir agora, ó. Bem lisinho, eu percebo. Posso conduzir o meu preparo à batedeira para que ele finalize a sua aeração. E por último, a gente vai incorporar a farinha de trigo, certo? Vou desligar nosso fogão. Vou bater a nossa genoise até que ela caia em fita, ou seja, ela ganhe uma estrutura ainda um pouco flexível para a gente misturar a massa. Não gosto de bater em velocidade máxima, eu gosto de bater na velocidade 8, porque na velocidade 10 já aconteceu de desestruturar, né, a proteína não aguentar e começar a baixar. Enquanto a nossa genoise está batendo, eu vou aqui passando desmoldante em 2 formas de 25. Ah, mas você vai montar a torta no aro de 20. Vou.
Mas eu prefiro fazer a genoise na forma de 25 porque ela dá uma retraída. E essa retraída pode deixar espaço entre o meu aro e o meu disco de genoise. Então eu prefiro logo fazer uma maior e cortar com o próprio aro. 2 discos fininhos, tá? Aqui eu já tô com a minha farinha peneirada para incorporar. E vou derreter a minha manteiga para que eu possa misturá-la à massa. A manteiga, ela não é um item obrigatório da genoise, né? Como vocês já sabem. Mas ela traz uma maciez muito especial. A massa da genoise é uma massa muito seca. Aí quando eu coloco esse pouquinho de manteiga, compromete o volume, compromete. Mas ela traz uma maciez e um sabor muito especial. Então é interessante colocar a manteiga, principalmente porque é uma torta composta por esses elementos e a massa precisa ser gostosa. Aqui eu já tô com caimento em fita. Bater mais um pouquinho, que ainda tá fino, né? Não tá uma fita grossa, tá um fitilho. Bater mais um pouquinho para atingir o ponto desejado. A manteiga eu tô aproveitando aqui, eu poderia levar um micro-ondas, né? Mas eu tô aproveitando aqui a própria água de banho-maria para ela derreter aqui no meu bolzinho de vidro, então assim tem bastante calor. Mais um pouquinho só para finalizar. Pronto, já tá caindo mais grossinho, né? Já tá legal pra gente incorporar a nossa farinha bem delicadamente. É o seguinte, quando a gente vai incorporar a farinha genoise, é quase inevitável que ela perca um pouco do seu volume. Mas a gente vai tentar fazer com que isso seja evitado ao máximo, fazendo movimentos muito delicados na incorporação e adicionando a farinha bem aos poucos. Ok? Porque se eu gastar a reserva de aeração que eu tenho aqui com a farinha, não sobra nada para a manteiga derretida, né? Ela já vai ganhando um corpo e a cada mexida ela perde mais aeração, isso me preocupa. Então eu vou com muita delicadeza na incorporação dessa farinha. Vocês podem perceber que, diferente do pão de ló, eu não bato essa massa à exaustão, né? Até ela ficar completamente firme. Porque ela tendo ainda na estrutura da espuma dela maleabilidade para a incorporação da farinha, me ajuda a ela ter mais elasticidade no produto final. Ela conseguir ser mais permeável, né? Também, enquanto massa depois. E também na incorporação aqui da minha farinha. Perdeu um tanto de volume, isso é inevitável, mas ainda tá uma massa bem fofa e leve. Finalizar aqui. Sempre movimento, ó, de baixo pra cima, com bem muita delicadeza. A gente consegue visualizar os alvéolos se desfazendo. Eu já tô com a minha manteiga praticamente derretida, prontinha.
vou verter em fio na minha massa para eu ir incorporando bem lentamente, para que eu consiga ir emulsificando mais do que desestruturando, né? Porque a desestruturação da espuma é um pouco inevitável com a gordura, mas eu não posso permitir que isso aconteça por completo. E se eu botar toda de uma vez, eu fico só com uma pastinha aqui no final. Eu acho que tem uma massa, mas não tem. A estrutura da massa já foi. É só mesmo uma massa líquida, né? Olha, ela perde muito volume, mas eu ainda tenho ar incorporado nela. Eu ainda consigo ter um bom resultado. Aqui eu vou dividir nas minhas duas formas igualmente, tá? Se possível, eu posso até pesar, para que eu tenha a parte de cima e a parte de baixo iguais. Lembrando que isso vai dar pra ver na torta, porque a lateral da torta é visível. Vai ser um disco bem fino. Eu vou assar a uma temperatura de 155 graus, porque aí eu consigo deixar o disco bem branquinho, quase nada dourado, para eu conseguir ter uma torta com um padrão bem homogêneo, bem bonitinha, certo? Pronto. Daqui eu vou levar pro forno, 6 minutinhos só. Deixa eu só espalhar direito no forno. Vai ser um disco bem fininho, mas a vantagem que eu tenho é que ele já sai modelado. E com essa temperatura abaixo de 160, eu não tenho reações de maillard tão significativas que comprometam aqui ó, distribuo na forma, que comprometam uma crosta, né, do meu produto. Eu acabo conseguindo aproveitar ele todinho bem branquinho e bem homogêneo. Depois de assado eu mostro pra vocês. Pronto, gente, vamos agora pra montagem da torta fraisier, tá? Vamos montá-la aqui nesse aro 20. Ele tá forrado por dentro com uma fita de acetato, presa aqui com um durex, tá? Tem que ser bem justaposto com relação ao aro, para fazer um bom acabamento pra torta. Né? Aí agora eu preciso cortar o meu disco do tamanho do aro. Vou montar nesse prato dourado, tá? Vou pegar um dos meus discos de genoise. Aqui, ó, você vê que ela ficou bem espumosa, bem flexível, mas tá bem fininha. É um biscuit, né? O que a gente chama esse bolinho bem fininho, biscuit. E vou tirar aqui o acetato um pouquinho pra eu poder cortar. Vou cortar bem certinho do tamanho do meu aro, justamente para eu poder colocar lá o fundo. E já vou cortar a outra também, que é a que eu vou colocar na tampa da torta, cobrindo a minha torta, tá? Ela vai ter a camada de genoise, o recheio de musselinho com morango e a outra camada de genoise. Ó, ficou aeradinha. Tá bem saborosa. Então, deixa eu colocá-la aqui por enquanto. O outro disco eu vou cortar da mesma maneira, mas vou reservar. A finalização dessa torta tradicional é feita com um disco de marzipan, mas nós não costumamos gostar do sabor do marzipan, nós não somos do mazapão, né? Nós não somos acostumados a ele aqui no Brasil. Então, aqui para finalizar, a gente adequou a receita e vai usar um acabamento com merengue francês mesmo, que a gente vai fazer. O outro disco, vou deixar aqui reservado, esperando para finalizar a torta. Vamos começar a nossa montagem. Vou só ir limpando aqui.
A gente vai limpando para o prato não ficar todo sujo, né? Vou colocar aqui. E entre o meu prato e o meu disco de genoase, eu vou colocar minha fita de acetato, que tem que ficar bem justinho. Por isso que eu não asso diretamente no aro do tamanho que eu quero, que o disco dá uma retraída, né, no cozimento, e eu acabo perdendo um pouco do tamanho dele, do diâmetro dele, e aí eu fico com a massa mais curta que o aro, então eu faço maior para depois cortar. Vou prender aqui com durex novamente. Quem disse que eu acho a ponta do durex? Aqui. Vixe Maria. Não posso engordurar a fita toda, senão ela não gruda, né? Vou só prender aqui e pronto. Agora vamos dispor os morangos cortados ao meio. Eu peguei 14 morangos, cortei ao meio, transversalmente, né? E ajustei as alturas, cortando aqui a lateralzinha da tampa, a base dele. E o que sobrou, eu cortei em cubos pequenos pra gente rechear. Centralizar melhor essa torta que não tá... A própria genoise vai começar a aderir, ela é uma massa que puxa muita água, ela umedece rápido e ela começa a grudar. Vou dispor os meus morangos, ó, com essa parte voltada pro acetato, a parte cortadinha. Até um bem coladinho no outro, até eu dar toda a volta na minha torta. Eu não reguei a torta, vamos aproveitar aqui. A calda eu só fiz ferver, como tá descrito na receita, né? Fervi a água com açúcar, aí deixei dar o ponto de fio fraco, desliguei e adicionei o licor. No meu caso, eu usei aqui o licor de cereja, porque eu não tinha o de frutas, mas quem tiver o de frutas pode usar. Se não tiver, pode usar um aromatizante de baunilha, colocar um pouquinho de rum ou de vodka, tanto faz, tá? Só pra dar uma saborizada. Agora concluí aqui o meu contorno com os morangos, que é o grande charme dessa torta, né? Os morangos aparentes no recheio. Pra eles ficarem bem bonitos, tá? Um truque é a gente colocar o creme aqui com um bico bem encostadinho neles, que aí eles não ficam com buraco, porque é muito feio quando fica com bolhas no acabamento do creme na lateral ou creme faltando entre os morangos. Pronto. Não vamos chegar nem a usar os 14 morangos, mas eu vou guardar os outros cortados ao meio para decoração. Aqui vai ficar um espacinho, e aí eu vou cortar um morango para que ele encaixe aqui. Vamos ver se vai caber esse. Acho que vai caber. Pronto. Não coube. Vou cortar esse aqui, que aí ele encaixa melhor. Vamos então finalizar o nosso creme mousseline para poder colocá-lo no recheio da torta. Aqui tá o creme de confeiteiro já completamente frio, que eu bati com a manteiga, tá? E vou agora batê-lo para ele aerar e depois acrescentar o restante da manteiga em ponto de tomada. Agora colocando aos poucos a minha manteiga, para ela ir sendo incorporada, o meu creme de confeiteiro.
enquanto eles vão aerando juntos e ganhando homogeneidade. Coloquei tudo que faltava da minha manteiga. Vou deixar emulsificar. Olha como ele vai se transformando de um creme rugoso, feio, né? No creme liso e bonito que a gente quer. Pronto. Vamos agora à finalização da nossa torta. O creme que era amarelado chega a estar branquinho, né? Por conta da emulsão bem feita. E a gente escreve aqui um musseline. Ó, é um creme leve e muito saboroso, tá? Aí cheio de manteiga assim, ela é, por incrível que pareça. Vou colocar agora o meu creme aqui num saco de confeitar com o bico 12 da Wilton, para poder mostrar para vocês como é que a gente vai dispor ele para deixar o acabamento bonito na lateral com os morangos. Coloco aqui no meu saco, evito ao máximo que tenha sobras de ar, né? E vou colocando, vou preenchendo, ver se vocês conseguem ver, entre os morangos. Venho com ele aqui a 45 graus, para que não fique espaço feio ali no acetato. Fique tudo preenchido. Esse cuidado é muito importante, porque em cima a gente consegue dar um bom acabamento, mas embaixo, para preencher com creme, é um pouco mais difícil. Existem duas maneiras de eu colocar esse excedente de morango no recheio. Uma delas é eu misturar o creme, né? E é legal, mas é um pouco mais perecível, é bom para quando a gente vai comer. Para uma torta de vitrine, que eu quero que dure um pouco mais, o que é que eu vou fazer? Eu vou dispor o morango picado aqui na base da minha torta, depois de colocar essa primeira camada de creme. Vou dispor aqui na base, porque o que ele soltar de água, o que ele exudar, a minha massa absorve. Ela também vai dar uma ressecada e ela dá uma absorvida. Lógico que não tudo, mas minimiza os problemas de soltar água num creme, por exemplo. Vou agora completar com esse creme aqui toda a minha torta, tá? Vou vir com uma espátula um pouco menor, que vai me auxiliar no trabalho aqui. Vou espalhar por toda a parte de cima, até chegar nos morangos. E a parte de cima dos morangos, eu vou completar com o bico, da mesma forma que eu fiz com a parte de baixo, tá? Para que não fiquem espaços de aeração. Só continuar. E daqui a pouco eu emendo o restante do creme com o excedente que já tá aqui no centro. Pronto. Vou deixar essa parte aqui que eu deixei sem cobertura aqui. Tá uma torta bem recheada, é um creme gostoso, leve. E com o morango, né, não tem como não ficar muito gostoso. A gente vai servir gelada também, né, isso contribui pra textura e pra suavização dos sabores. Vou espalhar bem. E agora, eu vou vir com a minha outra camada do Genoise e vou dar uma... Eu não vou chegar a prensar, porque eu não posso botar tanto peso que essa estrutura não comporta. Mas eu vou firmar aqui a base do meu Genoise comprimindo, para dar uma compactada na minha torta e ela ter mais estrutura de finalização.
certo? Vou tirar rapidamente o aro para que vocês vejam como tá ficando bonitinha. Tá dando pra ver? E vou devolver o aro, porque senão ela desaba. Aqui, ó, o disco. Vou dar uma regada nele antes de eu colocar ele por cima. Posso molhar bem, porque a genoise é uma massa muito seca, como o pão de ló. E a gente tem que dar uma boa... Tem gente que mergulha, né, rapidamente e tira. Eu acho que aí fica um pouco demais. Mas a gente também não pode negligenciar. Tem que dar uma boa regadinha para ela ficar saborosa. Aquela adquirir não só sabor, mas maciez, né? Umidade, na verdade, né? A maciez, ela vai na gordura. Pronto. Vou colocar aqui com a parte assada pra cima, que o acabamento fica melhor. Assim como eu coloquei também a outra parte assada pra baixo. E como eu falei pra vocês, agora eu dou uma boa comprimida aqui, uma pressãozinha com a mão, pra que ela suporte. Vou cobrir a minha torta com o plástico filme em contato aqui. E vou deixar ela descansar na geladeira por mais ou menos 1 hora. Que aí daqui a pouco eu venho com o merengue, que já tá pronto, um merengue francês simples. E vou colocar aleatoriamente, para dar um acabamento mais rústico. E aí depois a gente só faz maçaricar, decora com morango, finalizar como a gente quiser, certo? Então, rapaziada, até daqui a pouco. Bom, finalizando aqui a nossa fraisier, tô aqui com a minha torta já geladinha. Um merenguezinho francês. E vou agora finalizar. Vou tirar o aro. Acho que apareceu um pardal aqui na minha cozinha. Esse morango não é pra comer, pessoal. Não, não, não. Um só, vai. Nossa torta terá um morango a menos por motivos técnicos de quem manda aqui. E agora eu vou vir com o bife Saint-Honoré para fazer o acabamento com o merengue. Tá? Um por dentro, um por fora. Um por dentro. Esse saco muito comprido, por fora. E aí eu vou intercalando. Para de apertar e puxo até que eu tenha toda a superfície da minha torta coberta. Certo? Vamos lá. Que ainda tem muito o que fazer. Se eu tivesse um maçarico, eu não tenho um bom maçarico aqui. O maçarico que eu tenho é pequeno, aí ele é insuficiente. É só pra brincar de fazer creme brulee, meu maçarico. Aí eu não consigo fazer um bom acabamento aqui, senão eu maçaricava essas pontinhas e ficava bem charmosinho. Eu começo pela frente e termino aqui por trás, esse último. Aí eu dou sequência, tá? Aqui no meu acabamento. Vocês estão ouvindo a bronca ali dos meus meninos? Vocês devem estar pensando que eu tô morando numa selva. Não é uma selva, tá? É menino sem escola o nome disso. Eu posso dar aqui em cima o acabamento que eu quiser. Eu posso, inclusive, colocar o meu merengue com uma colher e sair puxando, né? As pontas, como se fazia antigamente,
Aqui eu tô preferindo dar esse formato de pétala, tá? Depois eu venho ajustando aqui por fora. Com o bico santo no rego. Primeiro então um pouquinho, pra ela não certa irregularidade. Mas vai ficar bonito no final. Que eu venho com cuidado pra finalizar as pétalas, né? Esse aqui levanta aqui. E uma última aqui. Pronto. Posso vir só completando onde ficou mais palha. E finalizar aqui. Fica com um aspecto de roseta, né? Um pouco mais rústico. E aí eu posso vir com isso, como eu falei pra vocês, né? Se eu tiver um maçarico, eu venho e finalizo. Aí aqui no meio, só pra dar um ar mais... puxando as pétalas mais altas, pronto. Aqui. Só mais uma aqui. Na receita tem a opção, é uma opção muito francesa isso, tá, gente? De se pincelar aqui o doce com geleia de damasco, que traz um azedinho bem especial. Eu prefiro não, tá? Eu acho que o morango já tá dando uma combinação muito bacana aqui. Não quero fazer isso. Então, eu vou só decorar com os meus morangos mesmo. É que eu vou fazer. Vou pegar esse morango grande, né? 2 morangos grandes e vou colocar no centro. E vou dar umas espetadas nesses morangos pela metade aqui nos cantinhos. Pronto, uma montagem muito simples. Ela é uma torta que já é linda por si só, então ela não pode ter muito mais que isso, né? Pra não ficar exagerada. Vou cortar aqui mais um ao meio pra gente dar um acabamento interessante. E pronto. Só isso mesmo. E pronto. Mais tarde nós vamos comer essa delícia.